Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação, Flamengo e Barcelona no Maracanã em agosto. Que loucura é essa? É isso mesmo. Flamengo deve enfrentar o Barcelona em agosto no Maraca. O Wesley no Manchester City. Nós vamos falar sobre isso, a informação que nós temos. E também o sonho de um grande jogador do Feyenoord, que é o Igor Paixão, de jogar no Flamengo. Em entrevista ele disse que sonha em jogar no Flamengo. Ele vem fazendo uma temporada incrível no campeonato holandês e falou isso. Na verdade, ele já tinha dito uma outra vez e agora ele reforça esse desejo. José Boto foge da imprensa. Mandamos nosso repórter hoje para o Ninho do Urubu, Davi Azevedo, e não conseguiu extrair absolutamente nada de José Boto, que entrou, brincou com todo mundo e quando foi indagado disse que não falaria sobre futebol. Nós vamos explicar o que aconteceu no Ninho do Urubu hoje, como foi, o que deu para saber e muito mais. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Família da Nação, clicando no botão vermelho, acionando o sininho da notificação. E mais, galera, mete o dedo no like. Não esquece não, é muito importante. Deixa o like agora, rapidinho, não custa nada. Vamos bater o recorde de likes nesse vídeo. Eu tenho certeza que com a sua ajuda a gente conseguirá esse objetivo. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, drone! Galera, hoje José Boto, fugiu da imprensa no Ninho. Ele chegou na sala onde estava lá nosso repórter Davi Azevedo, cumprimentou todo mundo, impressionante o clima de festa, de risadinhas que quando aparece José Boto, que, enfim, a galera já está começando a fazer algumas críticas internas entre a galera da imprensa ao José Boto por alguns motivos, e ele brincou com todo mundo e tal, tenta fazer sempre a boa política. Na hora que foi indagado por uma repórter sobre futebol, o que não era nada demais e tal, ele disse: não vou falar sobre futebol, eu falo aqui no off para vocês e aí depois vocês vão e publicam. Ué, José Boto, será que você está garoteando? Você acha que a imprensa está lá para guardar segredo? É baú para guardar segredo? Você está confidenciando as coisas para amigos? Isso sempre aconteceu, o off sempre aconteceu, o Marcos Braz fazia também, e vocês sabem que isso vai ser publicado. Não será publicado a sua fala, obviamente, você não vai falar ao vivo, mas o off é normal. Enfim, ele foi lá para fora fumar e não quis falar sobre nada relacionado a futebol. É claro que o motivo dele não querer falar é o baixo rendimento do Flamengo, seria cobrado. O Flamengo está mal, o Flamengo vem jogando muito mal. Ele mesmo não está satisfeito com a performance, está sendo cobrado pelo presidente para poder acelerar no processo de contratações. Isso a gente tem tido informações, e o Flamengo vai passar por um amplo processo de reformulação já no meio do ano. O próprio técnico do Flamengo, Felipe Luiz, acabou falando demais, demais não, falando a realidade, falando aquilo que ele nem costuma dizer. Ele disse na coletiva que muitos jogadores irão sair e muitos irão chegar. O que isso quer dizer? Um amplo processo de reformulação. Se ele mesmo disse que muitos vão sair e muitos vão chegar, é porque teremos um amplo processo de reformulação. Bom, o Wesley no Manchester City. Hoje saiu a informação, eu sinceramente eu não me lembro
qual foi o repórter que falou primeiro, mas o Gustavo Henrique dando choque deu que o Manchester City a primeira opção dele é o Wesley, e um outro repórter tinha dito que não era, que era uma das opções, e eu tô com esse outro repórter, tá? A informação que eu tenho é que o Manchester City ele tem interesse no Wesley, assim como muitos clubes da Premier League, mas que o Wesley no City não seria uma primeira opção. Ele estaria muito mais próximo de outros clubes que têm interesse na contratação do jogador do que no City. Claro que se ele se tornar a primeira opção no City, caso o City não consiga contratar as outras opções que tem na frente dele, aí, meu amigo, dificilmente o City não conseguiria a contratação desse jogador. Mas não é só na Premier League que o jogador desperta interesse, não. Ele tem também o Barcelona, que também quer a contratação do Wesley, então é muito bom a gente ficar de olho, e é uma pena, porque é um jogador que, esse sim, já está definido a sua saída. Saída também que poderá acontecer do Everton Araújo, indo jogar no Wolverhampton, jogar a Premier League, por indicação do técnico Vitor Pereira, que viu o jogador crescer aqui no Flamengo e entende que seria o substituto ideal do João Gomes. João Gomes que tem propostas já do Liverpool, propostas de clubes tradicionais na própria Premier League, deve deixar o Wolverhampton e ele já busca um substituto. E, segundo ele, né, o Everton Araújo seria o jogador ideal. Em entrevista a uma revista holandesa local, o jogador Igor Paixão, ele se destacou aqui no Coritiba, e logo quando saiu ele já tinha dito que o sonho dele era jogar no Flamengo. O Flamengo chegou até a ter interesse nele na época, jogador jovem ainda, 24 anos, atacante, é um atacante que joga mais pelo setor esquerdo de ataque, lembrando que ele joga no Feyenoord da Holanda. Ele vem jogando muito, gente. O Igor Paixão, os holandeses estão encantados com a participação desse jogador. Para vocês terem uma ideia, ele tem 30 jogos, 14 gols e 12 assistências. É um número realmente fantástico para um jogador que atua na ponta esquerda. Ele declarou à revista, quando foi perguntado sobre o Coritiba, ele disse, não, Coritiba e tal, me formou e tudo, mas o meu sonho mesmo é jogar no Flamengo. Ele declarou isso pela segunda vez e eu queria saber de você que está aí do outro lado, a participação. Igor Paixão seria uma boa para o Flamengo? Seria um jogador que resolveria o problema daquele lado esquerdo, né? Que ora joga o Cebolinha, tu prefere o Michael, ora joga o Michael, tu prefere o Cebolinha. Então tá complicado esse comando de ataque do Flamengo, e o Igor Paixão seria realmente uma grande contratação. Agora, não é um jogador barato, não sei se o Flamengo conseguiria trazer. É um jogador que ele, nesse momento agora, se você olhar pelo Transfermarkt, você vê que ele está no pico da valorização. Ele está muito valorizado, com vários clubes da Europa, inclusive, de olho no jogador. Então, assim, acho muito difícil esse sonho que ele citou, deve ser um sonho mais para frente e não para acontecer nesse momento. Mas que, claro, trata-se de um grande jogador, o jogador driblador, parte para cima, ataca o espaço, como o Felipe Luiz gosta, mas realmente acredito que seja algo improvável de acontecer. Eu vou ler aqui para vocês uma notícia importante, porque teremos muito provavelmente a final do Mundial de Clubes Sub-20 no Maracanã e entre Flamengo e Barcelona. Olha isso, hein? Está confirmado que a final do Sub-20 será no Maracanã, no dia 23 de agosto, pelo segundo ano seguido, e poderá ser disputado entre Flamengo e Barcelona. A Conmebol definiu o estádio do Rio de Janeiro para sediar a decisão. O Flamengo, campeão da Libertadores, espera o resultado entre Barcelona e Transport, da Turquia, né? Um clube turco que vai disputar com o Barcelona, e esse jogo será agora no dia 28. Quer dizer, dia 28 a gente já vai saber se vai ser o Barcelona ou o Transport. É um clube turco com um nome bem complicado e que deve tomar um sacode do Barcelona, e o Barcelona
jogar a final contra o Flamengo, e será, neste caso, no Maracanã. Geralmente é o campeão da Libertadores que define sempre o local da final do Intercontinental, e o Flamengo, nesse caso, né, é o campeão e elegeu o Maracanã, e já foi aceito, né, pela FIFA. A final será no Maracanã. Já pensou, hein? Um Flamengo e Barcelona no Maracanã no final de agosto? Rapaz, vai botar gente pelo ladrão, não vai caber um alfinete em pé no Maracanã. Acho que todo mundo vai querer ver esse jogo. Imagina, logo depois do Mundial de Clubes, enfim. Essas são as informações que nós temos para trazer para vocês no dia de hoje. Queria pedir a todos vocês para que deixem um like. Não esquece não, mete o dedo no like aí e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Vale ressaltar que Flamengo e Corinthians domingo já tem todos os ingressos vendidos. Não tem mais ingresso. Se você quiser ver o show do Belo e o show do Flamengo, vai assistir pela TV. Um grande abraço, saudações rubro-negras.